Sempre que um diretor faz um filme sobre um diretor ou sobre uma produção cinematográfica ou de televisão, o quanto não tem dele ali, dele naquele personagem ou no que ele já viveu em um set de filmagem. Aqui, nesse caso, começa a parecer que o Olivier Assayas tem um pouco dele em René Vidal. Irma Vep chega para o seu terceiro episódio, estou fazendo vídeos semanalmente aqui, tem muita gente gostando, pedindo para eu continuar, fiquem tranquilos, eu vou fazer até o final da temporada, vão ser 8 episódios. E aqui nesse episódio a gente tem meio que uma confirmação, como se a série fosse uma sequência mais ou menos do filme lá de 1996. Então aqui a gente tem essa revelação de que o René já tinha feito um filme de Irma Vep antes, ele fala que era um filme mais independente e tal, e a gente tem inclusive imagens do filme de 1996 com a aparição da Maggie Cheung. Só que ao mesmo tempo não dá pra falar que é uma sequência direta daquele filme, até porque a personagem que ele fala tem nome diferente, se eu não me engano, além de que algumas situações se repetem aqui que já tinham acontecido lá naquele filme. Então seria esse ciclo, digamos, dos atores em Paris e tal, se repetindo, ou seria uma adaptação do filme e esse diretor fez um outro filme anteriormente que era mais independente, como a gente vê algumas imagens aqui também. Então fica meio que essa sugestão de que aqui poderia ser uma continuação daquele filme, mas eu não vejo como completamente uma continuação. Comentem aqui embaixo quem já assistiu o filme de 1996, se concorda comigo ou não, se acha que é uma sequência direta, coisa do tipo, ou não, mas mais uma vez a gente tem um pouco da crise do René aqui, e me parece muito que tem o Olivier Assayas, claro, sempre extrapolando bastante, porque é uma sátira, por mais que eu diga que em muitos momentos é uma sátira bem sutil, e uma sátira que seja até meio depressiva, principalmente para quem vive isso na indústria, para quem vive de cinema, de televisão e que passa por set de filmagens e por situações parecidas, mas continua sendo uma sátira e me parece que tem um pouco aqui de Olivier Assayas contando um pouco do que ele já viu, sempre extrapolando. Ao mesmo tempo, esse é um episódio que eu gosto bastante, eu gosto em como ele até mostra mais da filmagem, como a filmagem fica ali, como a cena é filmada, e faz até um comparativo entre a cena original e a cena que eles estão fazendo. Isso eu acho bem legal aqui, e que traz discussões que eu acho interessante, talvez não tanto como é abordado, mas ao mesmo tempo, por serem discussões bem legais, eu não desgosto totalmente. Então há momentos que o episódio me deixa dividido, principalmente quando tem ali aquela discussão na festa, que eles falam sobre ser um filme ou ser uma série, sobre o algoritmo, como ele influencia cada vez mais, e isso não é especulação, é assim mesmo. A maioria dos estúdios usa algoritmos para saber que tipo de filme tem que fazer, então é esse lance da criatividade que vai se perdendo, porque a partir do momento que a criatividade não parte de um criador, mas ela é obrigada a ser feita a partir daquilo que um algoritmo está sugerindo que pode fazer mais sucesso, que está longe de ser algo 100%. A gente tem esse sistema industrial que cresceu demais, principalmente com os streamings, os blockbusters atuais, mas começa a se repetir demais e começa a perder público também, e aos poucos vai ruindo e pode levar talvez à volta de diretores mais autorais com mais espaço ou não, a gente nunca sabe o dia de amanhã. Então eu gosto dessa discussão que tem ali na festa, por mais que seja um negócio meio direto, assim, olha, eu sou o Olivier Assayas e eu quero falar sobre essa temática hoje. E quase que rola um telecurso ali das opiniões da galera. Mas ao mesmo tempo eu fico imaginando se as festas entre atores, entre o pessoal da produção, muitas vezes não vai para esse lado. Um lado até meio elitista em muitos momentos, com algumas discussões sem tanto fundamento assim, ou discussões que são pertinentes, mas que eles não veem o todo. Então eu fico meio dividido com toda essa sequência. Gosto muito das discussões, acho que pode ter muito de algo até vivido pelo próprio diretor ali, mas a forma como é encenada é uma das coisas que eu menos gosto no episódio.
Ao mesmo tempo, a gente tem uma presença maior aqui do Godfred no episódio, vivido pelo Lars Edinger, e que faz um trabalho muito, muito bom. Eu acho que ele melhora, ele eleva o nível da série, ele eleva toda essa relação da sátira com a própria indústria. Ele surge como uma figura que, ao mesmo tempo que ele parece meio caricatural, ele tem algumas coisas que ele fala que no fundo a gente desconfia, mas depois parece que é verdade, então que ele tem algum tipo de percepção, mas ao mesmo tempo ele é um puta de um escroto, ele fala umas coisas simplesmente absurdas, então eu acho que é um personagem que ele acaba meio que desregulando muita coisa ali, né? Só que ao mesmo tempo parece que a Mira, por mais que critique ele e odeie coisas que ele fala, ao mesmo tempo ela gosta de certa forma de estar próximo da sinceridade dele e do jeito que ele é meio malucão, parece que nada faz muito sentido quando ele tá falando, só que, como eu disse, às vezes parece que ele tem percepções como o lance aqui da Regina e da Mira, que a gente vê em um momento sutil ali, como a Regina começa a olhar pra Mira e pode ter algum tipo de interesse que a Mira não sente. Algo que ele já tinha comentado no passado da Laurie com a Mira, que a gente não vê. Então fica meio que subentendido. Pode ser que ele tenha essa percepção, ou ele é um cara completamente pirado e o que ele estava falando não fazia nenhum sentido. Então eu gosto de como ele é introduzido aqui na série como essa figura meio explícita e ao mesmo tempo meio enigmática. Então traz um contraste com a personagem da Mira. É como se o Godfred ele não ligasse pra nada, ele não tivesse nem aí se ele tá falando um monte de besteira, ele vai fazer o que ele quiser, enquanto a Mira a gente já vê uma personagem que sofre na carreira dela, sofre a vida pessoal dela, como as duas coisas vão influenciando uma a outra. Ela parece meio perdida, então ela vinha de filmes que ela fazia, mas não gostava, agora ela tá fazendo o que ela gosta, mas ela não parece tão confortável assim, e eu gosto disso. A Irma Vep, ela era muito interessante no filme de 1996, muito mais como uma figura enigmática. A gente não ia tanto no íntimo dela, a gente não entendia ela direito. Então aqui parece que, por ser um remake da HBO, como eles até brincam de certa forma quando falam o remake usando uma atriz americana, aí já vai para um lado mais do cinema americano, de você, por ser até uma minissérie ter mais tempo, você explorar mais a personagem, o desenvolvimento da personagem, os dramas da personagem, e a série faz isso bem até aqui com a personagem da Mira. Eu acho uma atuação muito boa também da Alicia Vikander, que consegue trabalhar algumas sutilezas muito interessantes. Isso fica muito claro quando ela tá vendo ali o ex dela e ela elogia ele, faz como se estivesse ficando feliz com aquilo, mas ao mesmo tempo a cara dela diz outra coisa. A expressão facial, o olhar dela parece meio perdido e diz outra coisa. Gosto também muito quando ela tá de ressaca ali, vai filmar de ressaca e a gente foge um pouco daquela caricatura de quem bebeu demais, do bêbado do cinema e tal. É uma coisa muito mais sutil, então é como se ela não conseguisse controlar direito o olhar dela, como se ela, sempre que sutilmente o René vira de costas, ela tenta sentar, porque ela não tá aguentando o corpo dela muito bem. Só que são alguns detalhes bem sutis que não deixam nada explícito, mas ao mesmo tempo, quem já passou por uma ressaca e teve que virar uma noite, se vê muito ali naquela cena e como a Alicia Vikander atua. É uma grande atriz que eu gosto desde sempre na carreira e que faz um ótimo trabalho aqui. Acho que o elenco inteiro tá muito bem aqui nessa série. Ao mesmo tempo a gente começa a ver um pouco mais da personagem da Regina aqui também, que eu gosto de algumas coisas, né? Ela tem meio aquele lance de quem tá estudando cinema, de quem tá começando a fazer filmes e tal. Então ela tem muitas referências, ao mesmo tempo ela tem um lado meio elitista, assim, de esse filme de zumbi teve críticas boas, tem umas sacadas sociais interessantes, mas não é o tipo de coisa que eu faria, como se fazer filme de zumbi fosse uma coisa menor. Só que ao mesmo tempo ela quer falar sobre cinema, ela quer expressar a opinião dela, ela quer debater cinema o tempo inteiro, que tem muito a ver com essa questão de quem está estudando, quem está começando a dirigir, quem está começando a trabalhar no meio, até na crítica, né? A gente cada vez mais, ou na verdade quando a gente começa a trabalhar mais com críticas e conhecer cinéfilos, a gente quer debater, expressar nossa opinião, e parece que ela sempre está tentando puxar uma conversa de um filme, puxar uma conversa de uma outra produção, puxar uma conversa de um trabalho que a Mira fez. Por mais que eu não curta tanto aquilo que ela fala dos filmes de zumbi, né? Surge como se fosse uma sacada nossa, pode até ser uma ironia com a própria personagem,
mas ela fala um negócio lá, ah não, mas esses filmes de zumbi, eles têm uma sacada social muito interessante, que fala sobre alienação e tal, e eu fiquei me perguntando, será que o Olivier Assayas está tentando satirizar isso, que não é o que eu sinto muito, ou se ele realmente está falando sério? Porque se for para falar de alienação em filme de zumbi, a gente já viu Romero fazendo isso na década de 70 e milhares de filmes de zumbi fazem isso. Então, pela encenação, se tem alguma ironia ali a personagem, eu não saquei muito bem. Comentem aqui embaixo se vocês concordam comigo ou não. E além disso, eu queria comentar um pouco também sobre algumas cenas que a gente vê aqui. Eu sempre acho muito legal, né? Essa questão da produção, como ela é feita, como a gente vê, que é o que a série vai fazer aqui o tempo inteiro. A gente vê primeiro e depois a gente vê o por trás das câmeras. Tem a cena do vagão ali que eu acho muito legal, que parece realmente um vagão e tal, e aí a gente vê como é tudo ali feito em cenário e tal. Tem um lance aqui de quando a gente vê essa produção dentro da produção, eles filmam quase tudo em plano sequência, né? Quase como se o René não quisesse usar a montagem, não quisesse usar cortes e tal. Pode ter alguma sugestão aí no meio por isso, né, a ideia de que muita gente tem de que os planos longos são os planos mais difíceis e por isso eles são melhores ou não. Talvez tenha isso ou não, e isso aparece na cena do caixão, por exemplo. O caixão rolando ali tem a ver muito com diretores que fazem essas loucuras porque eles acham que vai ficar mais real e não se importam, por exemplo, com a integridade do ator. Em uma cena que simplesmente ele poderia cortar e jogar o caixão sem precisar ter uma pessoa dentro do caixão, e depois corta de novo e a gente vê a cena do cara saindo do caixão, coisa do tipo. Só que ele quer fazer tudo em um take só. Então muitas vezes, como a visão de um diretor de querer fazer algo de uma forma que ele acha mais artística, ou mais real, ou mais bonita, tem complicações que vão além do que a gente está vendo em tela. Vão, por exemplo, para a integridade do ator, ou para a impossibilidade de fazer aquilo por muitas outras razões possíveis, esse tipo de coisa. Então é uma série que eu não sei se ela vai agradar todo mundo, eu acho que ela é muito voltada para quem gosta e se interessa por produções, principalmente, por celebridades, ou por como funciona todo esse mundo do cinema e da televisão. Comentem aqui embaixo o que vocês estão achando da série, porque ela não parece ter uma grande trama, assim como o filme de 1996 não é o foco. A ideia é muito mais essa sátira situacional dentro de uma produção que parece que tudo começa a dar errado e funciona também ao mesmo tempo. Será que todas as produções não são assim em alguma medida? Curte o vídeo se gostou, se inscreve no canal se ainda não é inscrito, comenta aqui embaixo o que vocês estão achando dos vídeos, das séries, se tem alguma coisa que vocês acham que eu posso mudar no formato do vídeo. Também no primeiro comentário fixado tem as nossas outras redes sociais. Por hoje é isso e corta.